Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani Santos e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, dando início a mais um vídeo aqui com vocês. Hoje, nesse vídeo bônus, eu quero estar respondendo a Roartes em crochê, tá? Ela me fez algumas perguntinhas, mas tudo é relacionada, tá? E referente ao meu trabalho. Ela falou que eu aparento ser nova, né? Obrigada, tá? Eu tenho 28 anos, então, assim, para uns é nova, já vi gente mais nova aqui na plataforma crocheteira também. E daí ela me fez umas perguntas, perguntou se eu pago INSS, se eu tenho vontade de trabalhar fora e se eu me planejo aí para o meu futuro, tá, pessoal? Eu achei bem interessante. Eu já falei sobre esse assunto aqui em alguns vídeos, porém, né, são muita gente chegando, tenho muito conteúdo aqui e eu sei que nem todo mundo vê todos os vídeos, tá? E aqui, né, com esse título aqui, só entra mesmo quem tiver interesse. Então é bem interessante, tá? Se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, deixa um like aí, deixa aqui nos comentários se vocês estão gostando, para mim saber e continuar gravando para vocês, tá bom? Vamos lá. Eu tenho 28 anos, tá? Eu tenho 5 anos mais ou menos de crochê. Eu iniciei o meu crochê, eu estava grávida do meu segundo filho, e daí ele tem 5 anos hoje, então eu tenho um pouco mais de 5 anos no crochê, tá? Se eu pago o INSS, eu pago o MEI, tá? Porque eu decidi abrir, né, o CNPJ porque eu queria, na época, ter minha empresa, né? Então, eu achei melhor abrir o MEI, porque assim eu teria o CNPJ, teria mais assim, como eu posso falar para vocês, como eu pensava, né? Eu tendo o meu CNPJ seria minha empresa, né? Então, no meu mundo, eu teria mais credibilidade lá fora, né? Créditos, para conseguir crédito, essas coisas. Então, se eu pagasse somente o talãozinho do INSS, eu achava que eu iria ser, assim, mais uma, sei lá, uma dona de casa, assim, sabe? E não empreendedora. E daí, abri o MEI na época. Eu acredito que eu tenho uns 4 anos de MEI. Eu abri quando eu estava em Americana. Devo ter uns 3 a 4 anos de MEI, tá? Eu ainda não me atentei a ver a época, mas eu morava em Americana. Então, assim, tenho mais ou menos isso. Pago meu MEI, tá? Pago aí minha contadora todo mês para ela fazer minha relação, tudo certinho. Pago imposto, tá, pessoal? Para o governo, porque eu coloquei lá que a minha renda seria mais ou menos um valor alto, né? Então depende assim da renda, tá? Como eu queria ter crédito na praça através do meu CNPJ, a minha contadora ela explicou que eu teria que pagar um pouquinho de imposto para o governo, né? Porque eu recebo mais de um salário mínimo. Mas enfim, cada pessoa tem seus valores ali, tá bom? Então, assim, o valor que quer colocar, o valor que recebe. Então, assim, né? Sim, eu pago meu MEI. O MEI, eu não sei, assim, dizer ao certo se ele tem todos os benefícios do INSS, né? Mas ele tem o benefício de maternidade, caso eu venha engravidar. Não quero, tá, pessoal? Desculpe aí, mas assim, eu sei que, né, a vontade é de Deus, mas se Deus me perguntasse hoje se eu queria ter mais filhos, no momento não. No momento não, porque eu tenho planos, né? Então é isso. Mas ele cobre o maternidade, ele cobre o auxílio doença também, se Deus o livre acontecer alguma coisa que me impossibilite a trabalhar na minha função, ele cobre esse benefício, tá? E a aposentadoria, eu acredito que é por idade mesmo, tá? Mas ali eu tenho como comprovar que eu tinha a profissão durante esse ano todo, tipo, sem registro na carteira, tá? A outra pergunta dela foi se eu tinha vontade de trabalhar fora. Pessoal, não tenho vontade nenhuma de trabalhar fora, tá? Eu tava até comentando, acho que era domingo, foi domingo? Não, acho que foi sábado, com um vizinho aqui, e daí ele conversando com meu marido e eu,
meu marido acabou falando, eu morro de vontade de abrir uma loja para ela, tal, só que ela não quer. E é sério, pessoal, eu não quero abrir uma loja agora, tá? Seja de que for, tipo assim, ele gosta muito da área de celular, de conserto de celular, vender capinha, troca de tela, isso e aquilo. Só que assim, o intuito dele é ele continuar no trabalho dele, né? E eu ficasse na loja responsável pela loja. O conserto, essas coisas, ele iria fazer depois do expediente dele. E daí, não é minha vontade, sabe? Eu não tenho essa vontade de trabalhar fora, nem que seja para mim, imagine para os outros, né? Então, assim, eu não tenho essa vontade de pagar um aluguel, de me arrumar todo dia, sabe? Me arrumar assim, né? Em casa a gente coloca uma blusinha, coloca um shortinho, tá tudo bem. E daí, se eu fosse pra loja, eu teria que, né, ir mais arrumadinha, de tênis, de calça, essas coisas. Então, não tenho vontade de ser registrada em emprego nenhum e também não tenho vontade agora de abrir uma própria loja, tá? No máximo, eu queria, assim, abrir aqui na garagem, mas esse esquema, assim, de Boboniele, vender doces, vender sorvetes, vender pipa, essas coisas, sabe? Mas também é um investimento que eu não quero agora devido à construção que eu estou me programando ainda para fazer lá no litoral, né? Lá no terreno da minha mãe. Então, se eu fosse mexer aqui na garagem, eu iria gastar um pouquinho com o balcão, com essas coisas, né? E eu não quero agora, tá? Só um minuto, pessoal. Voltando. Então, não tenho essa vontade, tá, de trabalhar fora. Já fui registrada, sim. Meu primeiro registro foi com 16 anos, tá? Mas aí eu comecei a trabalhar no local com 15, como era de família, né, um mini mercado. Então, eu comecei com 15, atendendo ali na parte de balconista, né, na padaria, e daí eu tava prestes a fazer 16 anos, quando eu fiz 16 anos, eles me registraram, tá? Então, meu primeiro registro na carteira, o salário era 791, então, assim, já recebia, né, com 16 anos, 15 anos, já tinha meu salário todo mês. E depois disso, eu fui para o telemarketing, fiquei bastante tempo em telemarketing. Depois, quando estava morando em Americana, eu trabalhei no jornal, na época, sabe aquele jornal que antigamente o pessoal jogava nas casas? Eu trabalhava telemarketing também, só que eu ligava para as casas oferecendo um plano, né, mensal para os clientes assinarem aquele jornal que antigamente jogava nas casas. Trabalhei também em escritório, né? Já trabalhei em escritório com vendas, é uma fábrica lá, né? De alumínio, então eu entrava em contato com os fornecedores, perguntava se estava precisando de alguma coisa, de forma, essas coisas, tudo que era na base do alumínio. Então, esse eu acho que foi meu último emprego registrado. Trabalhei em outras coisas, mas não era registrado, tipo pizzaria, né? Essas coisas. Então, eu sempre trabalhei na minha vida, pessoal, sempre tive o meu dinheirinho. E eu não sinto falta nenhuma de registro na carteira, tá? Porque nenhum desses registros na carteira sobressaiu no que eu tô hoje, sabe? Hoje eu consigo fazer meu próprio salário. Se eu quero ganhar um salário mínimo, eu vou trabalhar para me ganhar um salário mínimo. Se eu quero ganhar mais de R$2.000, eu vou trabalhar para me ganhar mais de R$2.000. Dani, mas você tá sendo hipócrita porque eu tô falando de mim, tá, pessoal? Eu trabalho com peças baratas, né? Eu acredito que sim, minhas peças são mais em conta do que a maioria das artesãs. Então, assim, hoje em dia eu posso ter esse respiro que tudo que eu produzo eu consiga vender, só se entrar uma nova crise aí, né? E daí as coisas mudarem aí mundial, tá? Mas hoje eu acredito que sim, mesmo que não seja aqui pela plataforma, eu iria me esforçar bastante para mim estar vendendo, seja mandando a sacolada para casa das clientes, seja fazendo aquela dica que eu dei aqui nos vídeos de fazer o panfleto, deixar nas caixinhas de correios. E daí eu ia trabalhar mais com divulgação, mas eu iria fazer de tudo para me vender tudo que eu produzisse durante aquele mês.
Então, eu não sinto vontade nenhuma de ser registrado, até porque eu tenho declaração de renda. Então, sobre aquele assunto que eu estava falando, a contadora, ela me fez uma declaração de renda. Então, tem como eu declarar que eu tenho uma renda todo mês, entendeu? Se eu for financiar um carro, eu tenho lá como declarar. Olha, eu tenho mais ou menos, eu não vou falar mais ou menos, né? Mas eu tenho um MEI e tal, trabalho com declaração de renda, então facilita muito. É como se fosse um registro na minha carteira, tá? E daí eles puxam sim, a minha movimentação, o meu MEI, o meu CNPJ, está tudo ok, se eu pago direitinho. E através disso daí eles pedem as 3 últimas movimentações bancárias, os 3 últimos meses das movimentação bancária, e daí a partir desse momento eles conseguem me liberar um crédito como eu tivesse no registro também, tá? Então, assim, eu já passei por uma experiência dessa e eu fui aprovada, né, com a minha declaração de renda. Então, para mim, tá tranquilo, tá? Não faz falta nenhuma eu ter um registro na minha carteira. Então, assim, eu não gosto desta coisa dessa situação de eu sair da minha casa, deixar meus filhos e ir trabalhar para outra pessoa, tá? Eu sempre fui assim. O meu último emprego, meu último emprego no escritório, pessoal, ali eu acho que eu não entendia na hora, mas hoje, vendo muito relato das meninas sobre ansiedade, crise, essas coisas, eu acredito que seja a minha primeira crise tenha sido lá no escritório, né? Vou contar um pouquinho aqui com vocês. Foi meu último dia de trabalho registrado, né? Então, como eu trabalhava no escritório, bateu o meu horário, que era 5 horas da tarde, eu chegava mais ou menos quase 7 horas em casa. Então, bateu meu horário das 5 horas da tarde, o chefe, era um senhor, ele pediu para mim ficar para a gente revisar, fazer revisão. E daí, ele era muito senhor, né? Eu não sei hoje em dia como ele tá, mas ele tinha por volta de 80 e poucos anos. Então, assim, ele trabalhava porque se ele parasse de trabalhar, ele ficaria doente, né? Aquela pessoa que trabalha a vida inteira e não consegue parar de trabalhar, até o fim da vida. Então, como ele era muito senhor, né? Ele falou assim, Dani, fica porque a gente vai fazer revisão. Então tá, né? Aí todo mundo foi embora e ficou eu e ele ali no escritório. E eu revisando com ele as vendas, isso e aquilo, os fornecedor, e passou 6 horas, 7 horas, 8 horas, chegou 9 horas e eu exausta. Eu tinha um filho na época e eu tinha que chegar em casa, eu tinha que fazer janta, para no outro dia cedo eu estar lá novamente. E daí quando eu olhei, né, pro meu patrão na época, olhei pro lado, ele tava dormindo, cochilando, eu falando sozinha, e ele tava todo mijado, né, todo urinado, porque não sei o que aconteceu, mas tava com a calça molhada e um cheiro muito forte. E daí eu me estressei, comecei a chorar, falei assim, eu tenho uma família me esperando, eu tô aqui falando sozinha, e não sei o quê, chega, pra mim não dá, sabe? Uma crise assim que eu já tava saturada, né? Na verdade, eu tava saturada daquela rotina de chegar em casa e ter que cuidar tudo de novo, ficar poucas horas com meu filho para no outro dia eu estar lá de novo e essa rotina que quem trabalha fora sabe, né? E daí eu saí chorando, chorando. Não, amanhã eu não venho. Ele falou, não, fica em casa, calma. Fica em casa amanhã para descansar, não sei o que, isso e aquilo. E eu tremendo, tremendo, tremendo. Chamei o Uber, fui embora e cheguei em casa e falei, nunca mais eu quero trabalhar para ninguém. E depois desse dia, só fui lá, pedi minhas contas e comecei a me virar sozinha, tá? Então, depois disso, eu fui para as Havaianas, aí eu fazia Havaianas customizada e depois eu descobri o crochê. Então, pessoal, não sinto falta de carteira assinada, pago o MEI, tá? Acho que eu pago 65, eu acho que é 65 mensal, tá? Uma vez por ano eu pago a contadora para fazer a minha declaração de imposto, né? E daí é isso, né? Faltou uma perguntinha. Se eu faço planejamento para o futuro, né? Eu acredito que seja guardar dinheiro, essas coisas. Eu não penso muito nisso agora, porque assim,
Se eu tenho a minha reserva, eu tenho, mas não é para isso, né? Para velhice, para aposentadoria. Porque acredito que quando eu chegar na minha idade, 60 e sei lá, se é 60, 65, eu vou ganhar a mixaria aí do governo, né? E daí vou ter pelo menos o que comer quando eu estiver velhinha. E aí, quando eu tiver com 60 anos, eu quero estar fazendo crochê, né? Não na intensidade que eu faço hoje, mas eu quero estar, sim, fazendo o meu crochê. Não penso em mudar de profissão, tá? Não penso, sei lá, abrir mão do meu crochê. Por isso que eu falo que eu tenho medo de, tipo assim, pegar uma loja, fazer isso e fazer aquilo e perder o meu foco, entendeu? Como eu tava falando aqui no começo do vídeo, talvez seja o sonho dele ter uma loja de acessórios de celular, mas não é o meu. Então eu ia estar abrindo mão do meu sonho para viver o sonho dele, sendo que ele não vai abrir mão do serviço dele para viver o sonho dele. Então por que eu iria abrir mão do meu serviço? Porque todo mundo fala, mas aí você conseguiria estar trabalhando lá na loja, mas não é a mesma coisa, né? Eu não vou ter a mesma rentabilidade, eu não vou conseguir produzir o que eu produzo. E fora que eu iria ter, sim, que me programar pelos meus filhos, né? Ou pedir para alguém cuidar deles, ou levar até a loja ali depois da escola, eles terem que viver aquela rotina que para mim não é legal, né? Qual criança ia querer estar dentro de uma loja? Então, acredito que não, né? Aqui eles ficam no sofá, ficam no quintal, ficam na sala, ficam onde quiser. Então, muitos. Por quê, né? Porque eu não quero. Então, assim, é complicado e eu já tentei passar isso várias vezes, que pelo o salário que eu ganho, né, eu tava até comentando com o menino, falei assim, hoje em dia, para mim sair de casa, a pessoa tem que me pagar muito bem, sabe? Porque é muito conforto, pessoal. Eu sei que o crochê é estressante, a rotina é estressante, a gente dá conta de produzir, manter a casa limpa, né? Porque nem todo mundo vê o nosso crochê como trabalho. Então, tem que dar conta, querendo ou não, né? Tem que dar conta do crochê da casa. Então, para a gente ter uma renda legal, a gente precisa produzir bastante e abrir mão de algumas coisas assim, pelo menos, né, no comecinho aí. Então, quero falar aqui para Rose, né, Rose, obrigada pela sua pergunta, espero aqui ter respondido, tá, as 3 perguntinhas, quem sabe daqui para frente, né, com essa pergunta aí, eu venha fazer sim uma reserva financeira para minha aposentadoria, né, e não tenho vontade de trabalhar por registrada, né? Não sinto vontade nenhuma. É até um alívio para mim, né? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse, tá? Eu espero que tenha tirado dúvida aí da Lindona e de outras meninas também, tá bom? Referente ao MEI, é bom vocês pesquisar se compensa vocês pagar o MEI ou CNPJ, né? Ou INSS. Então, para mim, na minha visão, né, eu queria ter um crédito na praça, CNPJ para mim, eu tenho uma empresa aberta, sabe? É tipo isso. Então, é mais para encher meu ego mesmo, do que falar assim, não, eu pago meu INSS. Então, tipo, não quero estar na fila do INSS, sim na da empreendedora. Conseguiram? Né? Para mim tem grande diferença, sim, tá bom? Agora, se tem benefícios maior, o INSS, não sei dizer, tá? Mas para mim tá ok, eu justificando que eu trabalho, né? Tá bom demais. Tá bom, pessoal? É isso. Espero ter respondido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.